Mari. Agora a gente vai tocar por aqui. Bom, pessoal, prazer estar aqui com vocês para essa sexta Conferência Global Parar. E o título, o tema da nossa mesa aqui de debate, com grandes nomes aqui da mobilidade, de frotas, é o gestor de frota de olho no futuro. Porque no Brasil as empresas estão caminhando, né, rumo à sustentabilidade das frotas, e essas soluções também precisam garantir a segurança aos condutores, também que respeite o meio ambiente, e as empresas estão adotando aí muitas soluções para se manter competitiva no mercado. Eu sou a Silvia Barsic, sou diretora de mobilidade do Instituto Renault e também diretora da Associação Brasileira do Veículo Elétrico. E eu estou aqui com grandes nomes que eu vou apresentar para vocês. O Erasmo Batistella, ele é o presidente da Apróbio, Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil. Prazer ter você aqui, Erasmo. Ele também faz parte presidente da BS Bios. É assim mesmo que fala? É uma empresa brasileira produtora de biodiesel que pertence 50% à Petrobras e também 50% à RP Biocombustíveis, subsidiária do ECB Group. Muito bom. Seja muito bem-vindo, Erasmo. Obrigado. Prazer. Aqui também, que bom. Aqui também está o Gleison André Lopes de Oliveira. Gleison, bem-vindo. Uma bike aqui atrás de você, legal. O Gleison é o coordenador de frotas da Algar Telecom. A frota da empresa tem muitas ações, né, que visam a sustentabilidade e até como compartilhamento, né, de veículo, uso de transporte alternativo. E os transportes alternativos a gente sabe que reduz, né, a quantidade de veículos. 95% da frota é flex e abastece com etanol. Então, por isso, vocês também estão em fase de planejamento do projeto de crédito de carbono, não é isso? Muito bom, tem certificação ISO 14000, faz aí muita auditoria, rotulagem, avaliação do desempenho, avaliação do ciclo de vida ambientais aí da frota da Algar Telecom. Muito bom ter você aqui. Bom dia, pessoal. Muito obrigado por estar aqui também. E está com a gente também o professor doutor José Domingos Fabres, doutor em Química pela Universidade Federal de Minas. Tem uma trajetória também na UFMG, fortemente vinculada ao laboratório Mossbauer, que é a abordagem de repercussão tecnológica, e também ajudou a criar o primeiro doutorado em biocombustível do país, lá na Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, bom dia, obrigado pelo convite. Bom, e para finalizar aqui a nossa mesa, para compor a nossa mesa, está também aqui o Maximiliano Fernandes. O Max é executivo de vendas e marketing com mais de 25 anos de experiência em diversos segmentos, como seguros, meios de pagamento, também em soluções de mobilidade para empresas multinacionais. E hoje ocupa esse cargo, né, de diretor de marketing e vendas na Arval Brasil. O Max é graduado, ou Maximiliano, né, é graduado em publicidade e propaganda, tem pós-graduação também pela SPM e um MBA pelo INSPER. Também desenvolveu carreira aqui no Brasil e no exterior. Bem-vindo também, Max, aqui com a gente. Posso te chamar assim? Muito obrigado, Silvia. Sim, pode me chamar. Eu sou internacionalmente conhecido como Max. Prazerzaço participar dessa mesa sobre um tema tão relevante, tão importante. Muito bom dia, então, Mari do estúdio, e a todos vocês que estão nos assistindo aqui na Conferência Parar. Legal, que bom. Vamos lá, então, conversar com essa turma. A gente tem um contexto aqui, a minha pergunta primeira vai para o Erasmo. Eu queria que o Erasmo falasse um pouquinho para a gente, um pouquinho sobre o que são exatamente os biocombustíveis e como que é a produção aqui no Brasil, porque a gente sabe que o Brasil tem uma área agricultável, né? Muito sol, muita água, muita flora, muita diversidade. É uma condição muito favorável para a produção de biocombustível, ou usar um combustível alternativo, menos poluente.
Então, segundo esses dados da Apróbrio, o país é o segundo maior produtor de etanol e o segundo maior produtor consumidor de biodiesel do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Conta aí pra gente um pouquinho, Erasmo, o que é isso, o que é o biocombustível e a produção aqui no Brasil está indo como? Bom dia, Silvia. Bom dia a todos que nos acompanham nesse evento. Eu estou muito feliz e agradeço a oportunidade de estar dividindo a mesa com especialistas nessa área tão importante da mobilidade e trazer um pouco da nossa visão sobre os biocombustíveis, né? A nossa associação, a Aprobio, ela fica em São Paulo e ela congrega indústrias de todo o Brasil que produzem o biodiesel. E a BS Bios, da empresa a qual eu sou fundador, é atualmente a maior produtora de biodiesel aqui do Brasil. Tentando passar para o público o que são os biocombustíveis, eles são combustíveis que podem substituir parcialmente ou integralmente o combustível fóssil e podem substituir tanto nos carros a gasolina quanto nos carros movidos a diesel. Eu costumo classificar os biocombustíveis em duas ondas. Os biocombustíveis de primeira onda, que é o que nós produzimos hoje no Brasil e produzimos em larga escala no mundo, que é o etanol. O etanol, ele substitui a gasolina e ele tem como fonte de matéria-prima no Brasil, principalmente a cana, e nos Estados Unidos o milho. No Brasil também agora tem aumentado a produção de etanol com milho. Somos o segundo maior produtor e o segundo maior consumidor do mundo. Um segmento super importante para a gente. E o biodiesel também está classificado nessa primeira onda, que é um biocombustível que o Brasil começou a utilizar há 12 anos aqui no Brasil. Atualmente é misturado numa mistura de 12% em todo o diesel. E as matérias-primas que nós utilizamos são os óleos vegetais de qualquer oleaginosa, ou as gorduras animais podem ser utilizadas. Os biocombustíveis têm uma característica muito importante que eles emitem menos gases de efeito estufa, muito menos, quando comparado com os combustíveis fósseis. E aí nós temos agora, que estão chegando, os biocombustíveis de segunda onda, são os biocombustíveis avançados, que é o diesel verde, é uma sigla internacional classificada como HVO, que substitui completamente o diesel, o Green Jet, ou o querosene de aviação, que pode substituir a querosene em médios, pequenos e grandes aviões, e tem como subproduto a nafta, que pode ser utilizada pela indústria petroquímica para a produção de plástico verde, por exemplo. Então, nós temos, na verdade, um grande universo de biocombustíveis, e nesse universo o Brasil é um país abençoado, porque ele realmente tem capacidade de produzir matéria-prima, hoje já produz muito, e tem uma capacidade enorme de produzir ainda mais matéria-prima, sem precisar derrubar nenhuma árvore. Isso é muito importante que a gente deixe isso muito claro. E os biocombustíveis, nós vamos tratar aqui durante a conferência, podem nos ajudar muito na mobilidade urbana, porque quem vive numa grande cidade, ele é um fumante contumaz, ou seja, ele é obrigado a respirar o ar poluído. Nós não podemos dizer, agora eu não quero mais respirar. Então, nós defendemos que os biocombustíveis possam ser, junto com outras políticas públicas, um grande redutor de emissão de gases de efeito estufa nas grandes cidades que está concentrado. Muito obrigada, Erasmo, bem interessante mesmo. Agora, tem muitos questionamentos, né, a respeito da emissão do gás carbônico, principalmente na hora que está queimando mesmo os biocombustíveis, né? E eu acho que o professor José Domingos, ele pode comentar para a gente um pouquinho sobre isso, sobre estes questionamentos, professor, porque o biocombustível é bom, mas ele ainda é questionado. Como que o senhor vê isso? Como você vê isso? Bom, primeiramente, novamente, bom dia, muito obrigado pelo convite. Para mim é um desafio estar nessa mesa para esse tipo de debate, porque é um debate, por exemplo, essa pergunta especificamente que você coloca,
são respostas que eu presumo que sejam bem longas, mas nós vamos começar aqui a conversar e a partir daí, se vierem as questões, as perguntas, a gente estende um pouco mais. O que acontece? Qual a lógica do biocombustível? O que é o biocombustível, na verdade? O biocombustível é o combustível derivado da biomassa. E o que é a biomassa? A biomassa é aquilo que é produzido a partir da fotossíntese. Então você tem sol, você tem o CO2, e a partir disso aí você produz, então, os carboidratos que constroem o organismo da planta. Muito bem. Você vê bem, então nós usamos o CO2 para sintetizar a biomassa. Produzimos o biocombustível. Queimamos o biocombustível. A queima do biocombustível é uma combustão. Então produz CO2 e água, tal como na nossa respiração. Nós também somos uma máquina térmica biológica. Tanto é que nós nos alimentamos, temos o nosso biocombustível, queimamos para produzir energia, produzir trabalho, e expiramos o CO2, e para isso inspiramos o oxigênio. Absolutamente a mesma coisa. E esse é um dos problemas do debate sobre biocombustível. Então, o CO2 que a máquina ou o ser humano expelem, jogam no ar, ele é absorvido pela planta verde na fotossíntese para a produção da biomassa, que vai produzir novo. Então é cíclico. Idealmente ele é um ciclo. Então você produz o CO2 na queima e o CO2 ele é consumido na formação da biomassa. É claro que aí tem muito mais coisas envolvidas do que somente isso. Isso é um ciclo básico, é um ciclo ideal. Porque você gasta para a produção agrícola, você também gasta muito combustível. E hoje em dia o combustível fóssil, petróleo. Tudo muito bem. Então, o que eu gostaria de comentar é que o CO2 é um gás de efeito estufa. O que significa o CO2 como gás de efeito estufa? Ele entra na atmosfera e na atmosfera ele cria um efeito de, vamos dizer, de retenção de calor. Ele não permite, porque o calor da atmosfera, se tivesse livre, ele ia dissipar, iria para o universo e pronto, acabou. Mas se você tem algo bloqueando, como o caso o CO2, forma essa estufa, então forma uma espécie de garrafa térmica. Esse CO2, então, com efeito estufa, forma essa garrafa térmica. Então, a produção de calor pela humanidade, então, fica retida. Porque o calor ele não dissipa, ele não atravessa mais a barreira livremente e ele tem uma retenção e fica ali. Por isso se chama efeito estufa. Por isso é que há uma tendência a se combater os combustíveis fósseis. Quando você queima um biocombustível, como disse, o biocombustível vai produzir o CO2, mas o CO2 vai ser utilizado pela planta. Então você tem um ciclo. Ele tende a não ser tão acumulado assim na atmosfera. Se você queimar um combustível fóssil de petróleo, ele queima e fica o CO2 e outras coisas. Então não adianta falar em óxido de nitrogênio, essas coisas todas que ficam no ar também. Então, isso é para início de discussão, e como você vê, essa discussão vai longe na medida em que as pessoas também se incomodam, perguntam, isso é bom, né? Bom, mas isso é para nós começarmos o nosso diálogo. Não sei se isso, por enquanto, seria o suficiente, ou se... Tá ótimo. Um pouquinho mais. Muito bom, professor, porque quando a gente fala dessa queima do CO2, né, e que vai para a atmosfera, se você está usando o combustível
fóssil, que é a maioria, né, dos veículos da frota circulante hoje do nosso país, e essa frota circulante aí de todos os tipos de veículos é responsável por 1/4 de todas as emissões globais desses gases que o professor falava, os gases GE, né, os gases do efeito estufa. E aí tem uma boa parte, ou a metade de toda essa emissão está com os veículos leves. E aí eu queria perguntar para você, Max, a respeito do que a Arval tem feito sobre veículos de baixa emissão, ou com emissão que utilizam biocombustíveis também de elétricos, porque eu converso com o pessoal lá da Arval e como Renault a gente tem uma boa parceria com vocês. O que a Arval tem preparado aí para essa transição energética, seja pensando em biocombustível, mas também pensando nos veículos elétricos? Perfeito, Silvia. É super interessante a pergunta, e é como você comentava, quer dizer, não é só no Brasil, né, mas é responsável pelas emissões de CO2 no mundo como um todo. A Arval entende o seu papel e a sua responsabilidade em relação a isso, e há exatos 10 dias o nosso CEO mundial revelou o nosso plano estratégico para os próximos 5 anos, que está calcado aí em 4 pilares, e um desses pilares é o que a gente chama de bom para você, bom para todos, que fala exatamente das questões de veículos elétricos. O principal objetivo desse pilar é facilitar o diálogo e a adoção de veículos elétricos através dos nossos clientes, entendendo o papel das empresas, né, fundamentalmente nessa transformação, nessa transição, ajudando as empresas, né, a cumprir os seus objetivos estratégicos em relação à sustentabilidade. Então a gente tem um programa que a gente chama de Smart Approach, e claro, vai variar de país para país, da realidade do país, mas que acompanha as empresas em relação aos seus objetivos de sustentabilidade e passa por tudo, né? Então, desde a neutralização de CO2 na frota atual, até a adoção de veículos flex, que é amplamente divulgada e incentivada já na Arval, tanto dentro de casa como com os nossos clientes, veículos híbridos e veículos elétricos. Então, a gente está trilhando junto com os nossos clientes esse caminho. A ambição da Arval é até 2025 que a gente tenha 100% dos países onde a gente atua, então dos 30 países onde a gente atua, com soluções 100% elétricas, chegando ao total de 500 mil veículos mundialmente, só na operação da Arval. Então, estamos falando de 30% da nossa frota mundial, e para reduzir, né, como objetivo de reduzir em 30% as emissões de CO2. Caramba, que legal! Você está falando aí do anúncio do seu CEO, e hoje também, né, nesse dia aí, 15 de outubro, a Renault também fez um anúncio a respeito dos veículos elétricos, né? Vocês sabem que hoje a Renault foi a pioneira no lançamento de veículos 100% elétricos. Nós tivemos tomamos essa decisão, foi muito ousada na ocasião, porque todas as montadoras estavam indo para o veículo híbrido, e a Renault tomou uma decisão de ir para o veículo 100% elétrico. E hoje já são mais de 350 mil veículos elétricos da Renault rodando no mundo todo, com mais de 8 modelos diferentes. Aqui no Brasil, também a Renault é líder de mercado da venda do veículo 100% elétrico, né? A gente tem Zoes, Kangus, Twizes e também alguns Fluences, né? Quando o Fluence ainda era Renault, agora ele passou para a Samsung Motors. Mas é muito interessante porque é um passo muito forte que as empresas dão, né? Quando elas se comprometem publicamente para alcançar um impacto ambiental, né? Nós também nos comprometemos para alcançar um zero emissão de CO2
a Renault, ela visa reduzir as suas emissões de CO2 em 50% até 2030, comparado com o ano 2010, quando ela lançou o primeiro Zoe no mundo. Então, é muito legal isso, e hoje nós mostramos 2 veículos elétricos, anunciamos então os 2 veículos elétricos ao grande público, um Megane e um veículo da marca Dacia, que é faz parte do grupo Renault. Ele é o Dacia Spring elétrico, vai ser o carro elétrico mais barato da Europa. Então é um passo bem interessante, que é um Kwid elétrico, e ele vai ser lançado em poucos dias aí na Europa como o carro mais barato da Europa. Então é bem legal essa iniciativa também das nossas empresas, e as montadoras de um modo geral, né? Todas elas estão se mobilizando aí para um lançamento de veículos elétricos. Agora, não é simples implantar uma frota de carro elétrico, né, Gleison? Porque os gestores de frotas que podem dizer isso, porque a gente precisa trabalhar preço, trabalhar infraestrutura e bastante coisas. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente como que é possível trabalhar com alternativas, enquanto o veículo elétrico ainda pode parecer um horizonte pouco distante para os frotistas. Como que você pode trabalhar, como vocês têm trabalhado aí na Algar com relação a alternativas que envolvem soluções sustentáveis? Mais uma vez, né? Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite, né? E falando de sustentabilidade, né? Visa frisar, a Algar Telecom, ela é signatária no Pacto Global e ODS. Nós somos há 7 anos consecutivos a telecom mais sustentável do país. Então, a nossa evolução, né, ocorreu desde a gestão de resíduos, indicadores, ações socioambientais, ações de eficiência energética, licenciamento ambiental, compliance dos nossos fornecedores, né, a gestão sustentável nas áreas operacionais, né, e também frota sustentável, entre outros pilares também. Explorando o projeto de frota sustentável, né, vale se destacar muito o conceito de frota inteligente, que prevê, através do uso da telemetria, identificação das melhores práticas, mapeamento do uso do veículo, traçar o perfil comportamental do condutor, controle de velocidade, ociosidade, entre outras oportunidades. Na gestão de combustível, nós parametrizamos a nossa frota flex, então o nosso consumo é 100% etanol, quando possível, né? Então mais de 95% dos nossos litros consumidos, ele está hoje com etanol, né? E participando em cima das melhores práticas e comparando cada vez mais os desempenhos dos veículos para a gente poder tirar a melhor eficiência energética disso, né? E ainda a gente pode falar de outros projetos, como o uso do transporte alternativo, que se torna cada vez mais presente, né, no nosso dia a dia. Será que um veículo é necessário? A gente pode trabalhar em cima de um transporte alternativo, né? Processo de limpeza ecológica, visando a menor utilização possível de água. Nós temos um projeto que é relacionado à carona legal, né? Um pouco, nesse momento não está tão funcional, porque está todo mundo de trabalho remoto, né? Mas oferecendo e incentivando as pessoas a promover esse processo de carona legal, né? E além disso, nós somos ISO 14000, né? Podemos falar que a questão do trabalho remoto também é um item muito sustentável nos dias atuais, né? O que rege esse novo normal, né? E ações simples, né, como controle de velocidade, resulta em N fatores de sustentabilidade. Ele gera maior segurança para o condutor e para a sociedade, gera melhor desempenho dos veículos, rodamos mais, gastamos menos, o custo da manutenção ele é reduzido, temos o menor custo com combustível, sendo que é um dos maiores pilares e os maiores custos, né, da maioria das frotas que nós temos hoje. Então, tudo isso trata de um ecossistema baseado nos pilares ambiental, social e econômico. Muito bem. Agora, Erasmo, fala um pouquinho para mim, porque a gente está falando aqui sobre frotas, né? E o nosso público aqui são majoritariamente gestores de frota. Qual que é a diferença entre um sistema elétrico e os biocombustíveis? Como que você vê isso? Bom,
Primeiro, né, Silvia, gostaria só de complementar aqui um tema do professor Domingos, né, e dizer que eu concordo com ele com essa explicação do ciclo de vida que ele deu dos biocombustíveis, né, e dizer que justamente um dos temas para o desenvolvimento do mercado dos biocombustíveis é a análise do ciclo de vida, porque os biocombustíveis são alternativas à tecnologia que está aí hoje disponível para todos, né, em larga escala, que é a utilização do petróleo. Então, quando a gente compara o ciclo de vida, dependendo de qual a fonte de matéria-prima, eu estou pegando do nascedouro ao túmulo, nós temos hoje já alguns biocombustíveis no mundo que têm o número de CI, que é as emissões negativas. No caso da ABS Bios, por exemplo, o nosso número de CI é 69% a menos de emissão de gases de efeito estufa, o ciclo de vida, quando comparado com a cadeia do petróleo. Então, acho que é importante a gente levar esses números para quem está nos ouvindo, para ter uma dimensão de como a gente consegue contribuir com os biocombustíveis à redução das emissões. No quesito do veículo elétrico, queria parabenizar a Renault pelos lançamentos, né? A gente tem acompanhado o quanto também está sendo desafiador para a indústria automotiva, né? Vindo novas tecnologias, novas demandas, né? Para atender essa redução e essas metas, né? De redução de gases de efeito estufa, né? Anunciar aí a redução de 50% até 2030 é um grande desafio para qualquer companhia, assim como nós estamos vendo aí algumas grandes petroleiras do mundo já anunciando emissão zero para 2050, então vão ser políticas para mitigar as emissões muito grandes que nós vamos ter que fazer como sociedade nos próximos anos. O carro elétrico, para responder a sua pergunta, na minha visão e na visão dos produtores de biocombustível, acreditamos que ele vai ter uma participação importante, principalmente nos veículos leves, desde que ele utilize a energia renovável, ou seja, uma energia solar, uma energia oriunda de energia eólica. Agora, não faz sentido eu produzir energia elétrica à base de gás natural, de gás de petróleo ou de diesel na Europa e conectar isso a um carro elétrico e pensar que eu estou diminuindo os gases de efeito estufa. Porque daí, quando nós formos fazer o ciclo de vida do carro elétrico, dependendo de onde vem a energia elétrica, ele está poluindo da mesma forma, só que em vez de emitir isso no centro de Paris, vai estar emitindo alguns quilômetros longe de Paris, né? E os biocombustíveis podem contribuir principalmente no transporte pesado, porque, por exemplo, nós ainda temos desafios para caminhões elétricos, comentei agora do querosene de avião, para aviões elétricos, né? Então, nós acreditamos que o futuro será uma cesta de opções e todas elas focadas à sustentabilidade e à redução de gases de efeito estufa. Nós não acreditamos que os biocombustíveis vão solucionar de forma sozinhos o problema, de forma alguma. Nós vamos dar uma contribuição, nós vamos ter uma parte de mercado, assim como os veículos elétricos provavelmente terão outra parte. Quem sabe no futuro, quando a gente conseguir dominar efetivamente a molécula de hidrogênio, nós tenhamos ela sendo utilizada também. Então, acho que essa é a nossa visão, ou seja, vamos fazer parte de uma solução global. Ok, obrigada, Erasmo. E a Arval, Max, como é que ela está fazendo essa transição aí energética nas frotas? Como que vocês estão tocando isso lá? Perfeito. É muito interessante porque eu comentava que isso depende muito varia muito de país para país, né? A gente sabe que no Brasil, na realidade de hoje, a questão de ter uma frota hoje 100% elétrica ainda é inviável para a maioria das empresas. A gente está falando de uma questão de estrutura, né, de pontos de recarga dos veículos. A gente está falando de uma questão de gama de veículos, né, embora a Renault tenha apresentado aqui live os últimos lançamentos, né, e o que vem pela frente. A gente sabe que a gama de veículos e o preço ainda não é muito atrativo no Brasil, então a gente entende que existe sim um caminho, né, entre a frota de hoje e uma frota 100% elétrica sustentável, passando não apenas pelos veículos com biocombustível, os híbridos até chegar no elétrico,
mas principalmente fazendo uma descarbonização de 100% das frotas. Então, a Arval tem ajudado os seus clientes exatamente através do Smart Approach, entendendo aonde a empresa quer chegar, e com a frota atual eu sei quanto ela roda, qual a motorização desses veículos e, portanto, eu consigo saber quanto seria preciso fazer de plantio, por exemplo, de árvores, para fazer uma neutralização de 100% da frota. Muito legal. De novo, a gente escuta falar, né? Hoje já participei de uma outra reunião que nós falávamos sobre dados, né? Como é importante essa informação, sobretudo para um gestor de frota. Bom, eu escuto muito também falar aqui nesse mundo da mobilidade, sobretudo porque estou dentro de uma montadora, sobre a eficiência, né, dos motores elétricos e motores térmicos. Agora, eu queria saber sobre os rendimentos desses motores, né? Mas e sobre os rendimentos dos biocombustíveis? Ele é muito inferior, professor, aos combustíveis, por exemplo, refinados de petróleo? Tem tecnologia para melhorar isso? Como que é a sua visão a respeito disso? Muito bem. Para eu comentar sobre isso, vou precisar de recorrer um pouquinho à memória de cada um. Que bom. Lá do ensino médio, né? E o que é o biocombustível, tal como combustível de petróleo, trabalham em motores a combustão. Então, o combustível é queimado e a queima gera calor, e daí, então, esse calor é convertido em trabalho mecânico, depois o carro anda, né? Como eu repeti, tal como nós comemos, isso é também feito do mesmo modo, calor e trabalho, então a gente pode praticar exercício, andar de bicicleta, essa coisa toda. Bom, o problema, o que eu gostaria de recorrer à memória de vocês, lá do ensino médio, da química do ensino médio, aquela coisa, é que o biodiesel tem oxigênio na molécula. A combustão é uma oxidação. O que é? Você tem um combustível, você tem um oxigênio, e isso gera CO2 e água e calor. Energia. Lá na frente. Se é uma combustão, então tem uma reação com oxigênio, quanto menos oxigênio tiver no combustível, mais rendimento você vai ter lá na frente, porque a diferença de energia é maior. Então, quando você tem pouco oxigênio, ele não é oxidado, ele é reduzido quimicamente, então ele fica lá embaixo. O produto da combustão, que é o CO2, é a oxidação máxima, nesse caso, lá em cima. E essa diferença é que dá energia. Ora, se o combustível tem oxigênio na molécula, ele perde rendimento térmico. Então, ele tem menor valor calorífico. É o que acontece com o biodiesel. O biodiesel não sei se vocês se lembram, é uma função éster. Uma função éster tem lá os oxigênios. Como o etanol também tem o oxigênio. Enquanto os combustíveis de petróleo são hidrocarbonetos, não tem oxigênio, tem carbono, essencialmente, né? Eu não vou entrar em detalhe. Tem carbono e hidrogênio, somente na molécula, para compor o combustível, o que dá um rendimento maior. Então, agora, então, qual que é o desafio? Qual é o desafio? O desafio é, se nós pudermos pegar... Bom, para efeito de transporte terrestre, não faz muita diferença. Tanto é que o poder calorífico do etanol é mais baixo do que o da gasolina. Então, você tem um gasto maior de etanol para fazer o mesmo tipo de trabalho, percorrer a mesma distância, carregar a mesma carga, enfim por aí. O biodiesel é a mesma coisa. E daí a encrenca de você usar o biodiesel para aviação. Porque o biodiesel, em relação ao diesel ou em relação ao querosene para aviação, o biodiesel ele tem 10% menor poder calorífico. 10% no mínimo, pode ser mais.
Então, qual que é o desafio? O desafio é químico. É o que as indústrias químicas procuram fazer. Retirar esse hidrogênio da molécula, esse oxigênio da molécula. Deixa só carbono e hidrogênio. E é isso que fazem para produzir o chamado querosene, o bioquerosene. Só que esse processo é um processo que requer muita energia também. Isso é uma incrível. Então, existe hoje o HVO, né? Que a HVO já é uma hidrogenação. Você pega o óleo e hidrogena diretamente aquele óleo. Você coloca hidrogênio para baixar o estado de oxidação dele, na combustão produzir mais energia. O problema do HVO, aí eu estou falando das minhas ansiedades. O problema do HVO é que ele requer hidrogênio. E o hidrogênio de onde vem? É fóssil. Por enquanto. Por enquanto, ele vai passar a não ser daqui a pouco. Você pode produzir o hidrogênio eletrolítico, mas isso gasta uma energia extraordinária. Então, é preciso... Nós estamos trabalhando, e aí com um grupo lá na universidade, para produzir hidrogênio via fotocatalítica. E a produção de hidrogênio via fotocatalítica é extremamente sedutora. Por quê? Você tem a água, reduz por meio de fotocatálise, você quebra a molécula da água, que é oxigênio e hidrogênio, produz o hidrogênio e a queima do hidrogênio retorna à água. Só que isso está muito longe ainda de... Ainda. Então tá, eu faço. Mas fica aí. Mas fica aí, professor, porque eu quero fazer mais uma pergunta para você. Porque agora eu queria falar um pouquinho dessa realidade do Brasil, mas também do comportamento das pessoas. E eu queria saber o que vocês estão conversando lá na universidade, porque eu recebi um dado aqui da Conferência Parar sobre o que o nosso país gastou nos últimos 6 anos. Ele gastou 51 bilhões de dólares com a importação, sabe do quê? De derivados do petróleo. Porque mesmo com uma boa produção de biocombustível, o nosso país ainda é dependente, né, da importação desses derivados de petróleo para atender esse mercado aqui interno. E aí a gente está falando de tudo isso que você comentou, do diesel, da gasolina, do querosene, né, da aviação. Então, o que vocês estão estudando lá na academia com relação ao comportamento, o nosso comportamento individual aí, desse consumo, né, um consumo desenfreado aí das pessoas e a relação disso com a nossa dependência externa do derivado de petróleo? Bom, na universidade, até onde o nosso grupo lá trabalha, nós estamos tentando trabalhar com a biomassa para produzir, tanto quanto possível, esses produtos chamados produtos parafínicos. Aí eu não teria uma resposta muito objetiva, precisa para lidar com relação ao que se faz no Brasil afora. Mas eu te digo o seguinte, veja bem, nós não temos ainda um volume de pesquisa para, por exemplo, vamos aproveitar o etanol, e o etanol passar a produzir, na chamada alcoquímica lá, produzir os plásticos, enfim, os derivados, medicamentos, essas coisas. Nós podemos fazer isso. Nós não temos projetos que eu conheça em relação a isso. O etanol, só o etanol. E o biodiesel do mesmo jeito. Por exemplo, nós podemos trabalhar o biodiesel para a aviação. A aviação é um problema seríssimo no sistema de transporte mundial.
Eu citei, eu não sei se você chegou a ver, eu citei, se você pega um Boeing 777, vamos dizer, daqui até Lisboa, 8 mil quilômetros. Um Boeing 777, que usa o querosene fóssil, consome da ordem de 10 a 13 litros por quilômetro. Vamos supor que o produto que consuma 10, e o mais baixo. Se você andar 8 mil quilômetros, ele vai seguir daqui a Lisboa 80 mil litros, somente ida. Somente um avião. Tá? E essa é uma encrenca muito forte. Se você olhar o panorama do tráfego aéreo internacional, é um negócio extraordinário. Então, nós teríamos que pegar esses biocombustíveis, o éster, por exemplo, o biodiesel, e tentar retirar o oxigênio. Isso é um processo industrial que pode levar ao bioquerosene, que é caríssimo. O problema nosso, a resposta, objetivamente, à sua pergunta é: nós precisamos de indústria química para fazer isso. O que nos falta, os processos em si existem. Ainda, no caso, por exemplo, da desoxigenação do biodiesel, é caro. Nós podemos arranjar outros meios. E estamos tentando arranjar outros meios de desoxigenar o éster, o biodiesel, para produzir o parafínico. Tudo bem, mas isso ainda vai demorar. Eu não daria muita... não seria muito otimista a curto prazo para isso, não. Tá? Na indústria automotiva, a gente está percebendo uma mudança, uma revolução mesmo no comportamento das pessoas relacionado à posse das coisas, né? A posse e ao acesso. Então, tem, de fato, uma revolução acontecendo, uma transformação do nosso negócio, da mobilidade como um serviço, né? Eu acredito muito que isso faz parte de uma conscientização mesmo a respeito ambiental, obviamente econômica, mas também ambiental das pessoas. Agora, comparado, né, Erasmo, com os países aí desenvolvidos, qual que é a tua visão a respeito como você está avaliando o Brasil rumo a esse futuro mais verde? A gente está avançando e em qual velocidade, na tua visão? Olha, Silvia, acho que a discussão está muito, muito interessante e as explicações do professor aqui são muito boas, né? Porque como professor ele tem uma didática muito boa para explicar, né? E sem dúvida eu concordo com ele que nós temos muito a melhorar em questão aí de eficiência energética nos biocombustíveis, mas também já temos tecnologia globalmente falando para se produzir aí os combustíveis que podem substituir em 100% com uma perda de rendimento muito baixa. Mas isso tem um custo. E esse, assim como tem um custo comentado agora pelo Max, né, do carro elétrico, assim como vai ter um custo o dia que mesmo dominarmos uma outra forma de segregação da molécula de hidrogênio. Então, todo o avanço tecnológico traz para o mundo um custo, né? E uma coisa que nós precisamos, eu acho, que trazer para a discussão é que nós, seres humanos, estamos cada vez mais utilizando energia de diversas formas. Por exemplo, todas as noites, hoje, a gente dorme carregando o celular. Há alguns anos atrás, isso não ocorria, então nós estamos usando mais energia. Não, mas é energia elétrica, nós estamos falando aqui de energia automotiva. É o balanço energético que nós estamos falando. Quanto nós estamos consumindo, né, seja para o nosso corpo, para o nosso celular, para o nosso veículo, versus o quanto o mundo consegue suportar ainda de consumo e geração de emissão. Mas no caso do Brasil aqui, eu acho que o Brasil tem boas políticas públicas de biocombustíveis, tem bons incentivos na área de energia elétrica, como eólica e solar, mas o Brasil precisa se decidir para algumas coisas. Por exemplo, esse dado que você traz, de nós, nos últimos anos, importarmos 51 bilhões de dólares, é muito ruim para a nossa balança comercial. Vou dar um número em litros.
O Brasil produz aproximadamente, por mês, e consome em torno de 500 a 600 milhões de litros de biodiesel. Porém, ele continua importando mais de 1 bilhão de litros de diesel todo mês. Todo esse diesel é produzido fora do Brasil, gera emprego fora do Brasil, né, e nós estamos exportando petróleo cru. Então, quer dizer, a demanda ela existe, está aí. Então, o que o Brasil está perdendo é uma oportunidade econômica de melhorar a geração de emprego e a eficiência se produzisse esse combustível aqui. Eu nem estou falando em substituir essa importação por biodiesel, porque nós não teríamos capacidade agora, hoje, de substituir. Porque nós teríamos que sair de uma mistura de 12% que estamos agora e a 20 e poucos, e nós não temos capacidade de produção disso. Porque não teríamos matéria-prima disponível nesse momento. Porque também a indústria de combustíveis, de biocombustíveis, vem crescendo ao longo do tempo e melhorando a eficiência. Por exemplo, vou dar um dado só que o professor sabe. Nós, na produção de biodiesel, usamos um catalisador. Nós, quando começamos a operar, utilizávamos, por exemplo, vou usar um número hipotético, tá? Usávamos 20 de catalisador. Hoje já estamos abaixo de 10. Então, nós estamos conseguindo evoluir da tecnologia na indústria. Mas, de fato, o Brasil precisa rever essa política energética aí de importação e precisa rever a política industrial, a política de incentivo à pesquisa. Né? Nós estamos acabando com a indústria brasileira, infelizmente. Então, é questão de política pública que nós precisamos revisitar. As nossas universidades precisam de apoio à pesquisa, porque, por exemplo, nós estamos agora com um projeto de biocombustíveis avançados aqui no Paraguai, para produzir jet e green diesel, que vai todo para o hemisfério norte, a produção já está comercializada. A tecnologia é americana, tecnologia italiana, a tecnologia francesa, a tecnologia dinamarquesa. O que nós temos no Brasil? O Brasil consegue fornecer alguma coisa, um tubo, uma chapa, Isso não é tecnologia. É verdade. E essa questão de incentivo, né, local é o que nós percebemos também dentro da montadora, porque nos países onde o carro elétrico já está muito mais desenvolvido, dá para perceber o incentivo dos governos, né, tanto do ponto de vista financeiro como não financeiro também. E toda tecnologia que está começando, toda tecnologia nova, ela precisa desse incentivo, né? Mas ainda ficando dentro do ponto de vista agora da sustentabilidade, dos aspectos sociais ou das pessoas, do comportamento individual, eu queria saber lá na Algar, Gleison, como é que o pessoal trata esse tema essa preocupação com relação à sustentabilidade, né? É novo isso aí ou já a Algar trabalha isso há bastante tempo? E como que é o discurso, desde do condutor até o CEO? Conta um pouco para a gente, Gleison. Então, Silva, o nosso desafio, né, em 2012, era se tornar a Telecom um modelo de sustentabilidade, né? E isso incluiu dentro dos nossos valores, ter compromisso com a sustentabilidade, né? Desde o nosso propósito, visão, que é gente servindo de gente, né? Nada seria possível sem o engajamento. Né? E o engajamento é da cadeia como um todo, é top-down, a estrutura tem que ser abrangida. O presidente, os VPs, diretores, gerências, coordenadores, todos têm que ser envolvidos. Logicamente, né, do estratégico ao operacional, todos contribuem. Né? Num nível mais amadurecido, num nível mais prático, mas, de certa forma, todos contribuem. Né? É fazer que a informação chegue de forma clara ao condutor, como ele contribui com a questão de sustentabilidade. Eu costumo falar que, assim, é necessário a gente desmistificar o conceito de sustentabilidade. Por muitos ainda enxergam a sustentabilidade como o desmatamento da Amazônia, né? Ou o plantio de árvores, né? É demonstrar como todo mundo possa contribuir. Né? Eu, como condutor, estou dirigindo um veículo da empresa, ou até mesmo meu veículo particular, como que está a minha condição? Ela pode ser um pouco mais agressiva, ela pode ser um pouco mais econômica, né? Existem técnicas de direção defensiva, direções econômicas, né? Então tem uma abrangência muito grande. E isso faz parte da organização, envolver todo o time,
Nós temos um projeto, um time de sustentabilidade muito ativo, muito presente, então acaba que todas as nossas ações têm esse viés. Logicamente, qual que é o nosso desafio? Equalizar o econômico com o sustentável, é o que todos estamos buscando. Mas existe sim o envolvimento do time e a empresa enxerga isso com muito bons olhos, né? E o nosso papel aqui dentro é justamente desmistificar essa questão, mostrar como que cada um possa contribuir, porque minimamente você contribuindo, seja dentro da sua casa, seja dentro da sua empresa, isso se torna um hábito, e o hábito a gente leva para a vida toda. É verdade, muito bom. E, Max, as pessoas, os gestores de frota, como o Gleison, como as empresas como a Algar, eles estão exigindo frotas sustentáveis? Como que você está vendo isso lá na Arval? E obviamente tem uma diferença, né, com relação à Europa, sobretudo com a França. Mas aqui no Brasil, você percebe que já tem um apetite nascendo aí dos frotistas? Sem dúvida, sim. Na minha opinião, são uma das tendências de mercado mais fortes, né? Obviamente, a Arval, por ser uma multinacional, boa parte do nosso portfólio é composto de empresas que estão presentes em outros países e que tem normalmente, né, uma política de frota global muito voltada para as questões de sustentabilidade. Agora, muito interessante notar, a Arval faz anualmente o que a gente chama de Arval, o nosso Observatório de Mobilidade. E a gente percebe que no Brasil, não só as multinacionais, mas as empresas de maneira geral, a gente até comparado com outros países, é muito interessante, está bem avançado nas questões de sustentabilidade. A gente vê que 49% das empresas, segundo a pesquisa, já adotam pelo menos uma solução alternativa, né, de energia. E nos próximos 3 anos, 79% das empresas entrevistadas dizem que pretendem adotar alguma política de sustentabilidade em relação à sua frota. Então, para mim, isso é uma tendência muito forte e que só tende a crescer, eu diria até de maneira exponencial. Muito bom. Eu gosto também de ouvir isso, porque o Max precisa de mim, né, para poder atender os clientes dele, então eu também estou contente de saber que os frotistas estão interessados nessa mobilidade mais sustentável. Bom, agora a gente vai para o último tripé último perninha da sustentabilidade aí que forma o tripé econômico, social e ambiental. Já falamos das emissões lá no início, falamos do comportamento das pessoas e agora a gente vai falar um pouquinho do lado econômico. Gleison, volto aqui para você me dizer sobre economia. Eu também cuido da frota lá dos carros da Renault e a gente tem ótimas notícias com relação à economia, não necessariamente com veículo elétrico, mas também com veículo elétrico. E lá na sua empresa, como que você consegue perceber essas questões sustentáveis afetando o bolso e também segurança dos condutores? Bacana. Silvia, pessoal, ser econômico é ser sustentável, não tem como, né? É contido, faz parte do processo como um todo, né? E todo gestor de frota costuma falar ali do tal do TCO, né? Que é o custo sobre a propriedade. Qual que é o custo da sua frota? Se as ações que você está realizando estão realmente reduzindo o custo da sua frota, você tem projetos que visam essa questão de sustentabilidade, tem ações relacionadas a isso, então o processo ele é muito abrangente, né? Então vai desde a estratégia de aquisição ou locação do veículo, se é um modelo mais eficiente, se é um modelo mais seguro, ele tem Letin Cap, nota 4, nota 5, como é que está essa validação? Né? Que às vezes as pessoas, por um certo descuido ou por falta de conhecimento, vão lá e não olham no preço. Né? E esse preço, uma hora a conta também chega. Né? Então, assim, regiões de uso, treinamentos, que é onde que a gente tem que desenvolver a maior capacitação das pessoas. Né? Eu costumo falar assim, o veículo está parado, então o custo dele está extremamente minimizado. O fator do condutor, você começa a ter perfis de condução, como é que o cara está conduzindo, trajeto e outras variações. E aí você conseguir criar ações, como, por exemplo, política, que são as regras simples, né? Respeitar o CTB, o seu código de ética, o seu código de conduta,
que vai direcionar bem como o cara deve conduzir, porque nada mais, nada menos é a visão, é a imagem da empresa naquele momento ali, né? Utilizar a telemetria para identificar as oportunidades, medir e comparar os desempenhos entre veículos. São práticas simples que geram um fator econômico muito grande, porque aquela coisa, eu tenho 2 veículos, certamente um está desempenhando melhor do que o outro. E tem N fações, a tecnologia, integrações de sistemas que facilitam o gestor hoje em dia, no intuito de ele parar de ficar mais operacional e ficar mais estratégico, pensando em soluções, pensando em oportunidades para ter essa geração de valor que a gente sempre peça. E um ponto interessante que é o quê? A gente dá muita visibilidade aos nossos resultados. Se você pegar em toda a frota, nós temos mais de 80% das pessoas que fazem a coisa certa, que desempenham boas práticas, que têm resultados satisfatórios. Então, cada vez mais celebrar esse ciclo, mostrar que é possível justamente para aonde que o condutor quer se enquadrar. No aspecto que está dando certo, que está jogando a empresa para cima, que traz retorno para o acionista, e aí é onde a gente começa a fazer esses direcionamentos e esse envolvimento com a segurança das pessoas e buscando toda uma eficiência, logicamente, no custo da frota. Legal. Você falou aí sobre a importância de pensar em soluções, né? Então, Max, a mesma pergunta para você. Como que você lá na Arval está vendo isso e como que você consegue convencer aí o seu cliente sobre a variação econômica dos projetos de sustentáveis numa frota? Perfeito. Acho que em relação a isso, de novo, né, o Brasil é um campo fértil. A penetração de terceirização de frota no Brasil comparado a outros países ainda é muito baixa. Eu acho que a economia já começa daí, né? Quando a gente começa a entender a importância de ter um parceiro especializado em terceirização de frotas, que aí, como o Gleison comentava, a gente ajuda, a gente vira um braço, né? A empresa ganha um time de especialistas para ajudar justamente o gestor de frotas a sair do operacional e estar cada vez mais estratégico, transformando dados em informação em tomada de decisão. E quando a gente fala dos aspectos econômicos, quer dizer, existem, eu acho que 3 pilares básicos, né? Então, a terceirização em si já te traz aí de largada algo como 30% de redução do custo total. Outro aspecto importante que o Gleison também comentava era do TCO, que eu acho que vai muito além a análise, né, do valor que você paga mensal. Quer dizer, quais são os custos invisíveis que a empresa tem para fazer a gestão da sua frota, como é que a gente pode ajudar ela, adequando o veículo correto, né, o produto correto, à característica dessa frota, além de 3 fatores, eu acho que muito importantes quando a gente fala de economia, que é contar com um especialista. De novo, quando eu negocio para minha frota 100, 200 veículos, é diferente de eu fazer uma negociação através de uma locadora. No caso da Arval, a gente está falando que a relação com as montadoras vai, inclusive, muito além do Brasil. Estamos falando de negociação de mais de 1,5 milhão de veículos, né, que é o nosso parque total. Então, como é que a gente usa isso para ajudar e beneficiar os nossos clientes? Eu acho que a mobilidade indo além, também como o Gleison comentou, muito além do carro. Um dos 4 pilares que eu comentava é a mobilidade 360, que parece um contrassenso, mas que, de novo, anunciado pelo Alan no nosso plano estratégico, visa ajudar as empresas a entender no todo, né, na abrangência de 100% dos seus funcionários, qual é a melhor solução de mobilidade. Né? Se é necessariamente o carro, ou se é uma combinação de vários fatores, como bicicleta, patinete, car sharing, né? A gente tem boa parte da nossa frota com multicondutor, né? Então, um sistema de revezamento, você não precisa ter necessariamente um veículo para cada condutor. E eu acho que, fundamentalmente, eu comentava também as questões de sustentabilidade, a empresa entender, como a Algar já entendeu, que ela passa a ser uma marca que cai na preferência do consumidor. Então, quando você está falando do seu core business, quando você pensa não só na sua empresa, mas no planeta como um todo, adotando questões de sustentabilidade. Então, os fatores econômicos são gigantescos. Inúmeros, né? Muito bom, muito obrigada. Erasmo, você falou ali sobre o Brasil que precisa desse investimento, mas mesmo assim a gente já pode
saber que o que já está acontecendo pode se refletir no bolso do consumidor. Pode falar para a gente um pouquinho sobre isso? Claro, sem dúvida. Aqui, para os gestores de frota, sem dúvida, o custo do combustível é uma rúbrica importante quando vai fazer a análise, né? E, obviamente, nós dos biocombustíveis temos um desafio gigantesco, porque muitas vezes comparam abacaxi com melancia e as frutas são diferentes, né? Nos comparam com o diesel, assim como comparam o etanol com a gasolina, e quando a gente vai no posto de gasolina, a gente tem, obviamente, a primeira impressão, eu vou usar o combustível mais barato, né? Mas nós não podemos fazer essa comparação, nós precisamos voltar e, obviamente, comparar o ciclo de vida como um todo, porque os biocombustíveis trouxeram muitos ganhos para o Brasil. Ganhos em geração de emprego, ganhos como agregar valor a matérias-primas produzidas por centenas de milhares de famílias de agricultores, e isso gera emprego, isso gera econômico para o Brasil. Então, nós temos esse desafio como biocombustíveis de demonstrar que, às vezes, nós até podemos ser um pouquinho mais caro, e às vezes nós somos mais baratos do que os combustíveis fósseis, mas que nós somos um setor que tem no mundo, e o Brasil é um dos pioneiros, menos de 40 anos, efetivamente, lutando, né, para ajudar um setor que tem 200 anos, praticamente, poluindo esse mundo. Então, o preço é super importante e nós estamos trabalhando para que a gente seja cada vez mais competitivo em preço. Mas é importante que se afirme, hoje já o biodiesel, em diversos meses do ano no Brasil, ele é mais barato do que o diesel e nós temos preço a mercado e não temos preço controlado de biocombustíveis aqui no Brasil. Ok. Ter a visão do todo, né? Isso é comportamental também e é educacional. Professor, eu já entendi que tem muito oxigênio nessa mistura aí para poder, para baratear, tem que diminuir o oxigênio, né? Mas, e na sua visão, como é que fica essa história da parte econômica da sustentabilidade, né? Com o olhar do biocombustível? Bom, quando você fala de economia, eu vejo diversas facetas. Uma delas falando de biocombustível. Eu falei há pouco que o ser humano come o alimento para produzir também energia e trabalho. Tal como na máquina mecânica. Então, nós somos uma máquina biológica e tem a máquina mecânica. Então, no fundo, eu costumo usar a expressão de que o ser humano e a máquina comem do mesmo prato. E esse é um problema. Isso significa que a expansão de biocombustível é restrita às necessidades humanas. Tá certo? Bom, isso é uma coisa. A outra coisa, isso é um palpite agora. Não, eu vou citar um caso. Bioetanol. Eu me lembro quando eu estava começando lá na década de 80, início da década de 80, o Brasil produzia, não me lembro, bom, mais ou menos por aí, 3 bilhões de litros de etanol por ano. O resto do mundo não produzia. Por quê? Porque aqui tinha cana, a cana dá um alto rendimento energético para conversão da sacarose em etanol. Por quê? Porque tem sol, tem água, tem terra, tem luz, né? Enfim. Acontece que hoje o Brasil produz quanto? Sei lá, 30 bilhões de litros, os Estados Unidos produzem 60 bilhões de litros, pouco mais. E por que isso? Por que um país temperado, em que você tem estações restritas, né, definidas, lá eles usam milho? E o que significa? Os Estados Unidos produzem quanto? 350 milhões de toneladas de milho por ano. E retiram 80, 100 milhões de toneladas para produzir o etanol. Só que nós comemos milho, nós, ser humano, não comemos milho diretamente, a não ser uma pipoquinha, uma coisinha e outra e tal. Mas comemos milho via carne, via o leite, ovos e por aí fora. Então, significa que, se você retira 100 milhões de toneladas de milho do mercado internacional,
significa que esses produtos devem crescer o preço, subir o preço. Bom, isso é um ponto. E outra coisa é que o amido do milho que os Estados Unidos trabalham, ele não tem a eficiência energética da sacarosa da cana. Nós perdemos o bonde. Nós perdemos o bonde por quê? Você vai me perguntar por quê. E eu dou logo o meu veredito. Falta de tecnologia. Bom, isso é um ponto. O segundo ponto que eu gostaria de dizer é o seguinte, mas aí é um palpite. Eu acho que o futuro será realmente o carro elétrico para o transporte de rodovias. Não, o transporte de rodovias será muito elétrico. O problema que surge aí, é um lado estratégico, econômico interessante, é que os carros elétricos vão ser abastecidos com eletricidade. E de onde vem essa eletricidade? No caso brasileiro, você tem 80% renovável, tá, então tá bom então. Mas e quando o consumo explodir? Como você está querendo dizer até o início da década de 2030. Como é que vai ser? A pergunta que eu deixo, e aí os meus colegas aí vão certamente responder, é a seguinte: por que não associar o biocombustível com a eletricidade? Por que não fazer pequenas termoelétricas em postos de gasolina movida a biodiesel? Então você está para lá, Dutra, você para no posto de gasolina, lá o indivíduo ele já tem ali o biodiesel, descarrega no tanque e vai lá para a caldeira, o biodiesel, e produz eletricidade. O indivíduo para e abastece o carro dele com eletricidade. Pequenininha, uma coisa pequena, minúscula. E isso espalhado pelo Brasil afora, né? Nos postos de gasolina, vamos dizer, a cada 200 quilômetros o indivíduo tem a oportunidade de reabastecer o carro. Mas isso é uma questão, veja bem, a gente vai expandindo essa discussão, vai expandindo essas ideias, e eu deixo isso simplesmente com o intuito de provocação para incomodar a mente de cada um de nós. Mas essa, por enquanto, eu fico aí. Muito bom, eu acho que a gente tinha que fazer tem muito conhecimento aqui nessa mesa, a gente vai ter que fazer uma segunda rodada, viu, de lives e de mesa aí com vocês. Muito bom mesmo. Bom, a gente está indo para o final. Eu quero agradecer a participação de vocês, do Gleison, do professor José Domingos, do Max, Erasmo, muito obrigada pela participação. Uma aula aqui hoje de cada um de vocês. Gostaria de pedir que vocês agora deixassem uma mensagem, porque tem mais de 15 mil gestores de frotas que acompanham o Parar, e hoje, nessa 6ª Conferência Global, é muito justo que a gente reconheça aí essa parceria dos gestores de frota, né? Eles querem, com certeza, ter uma frota muito mais sustentável do ponto de vista econômico, social e também ambiental. Então, Erasmo, com você primeiro, deixa seu recadinho aí de conclusão da nossa mesa. Primeiro, Silvia, parabéns pela condução dos trabalhos, nota 10. Um abraço aqui muito carinhoso aos colegas, ao Max, ao professor, ao Jason. O professor tem o sobrenome da minha mãe, né? Não o conhecia, é um prazer. Ah, é verdade? Minha mãe é o mesmo sobrenome. E, com muito respeito, quero dizer para o senhor que eu discordo da sua visão, né, no que diz respeito aos alimentos e biocombustível, porque nós usamos uma parte dos grãos que talvez não interesse muito ao mundo nesse momento. Mas eu acho que é um tema para a gente evoluir. A sua provocação, ela é muito válida. E sempre que a gente recebe a provocação de uma pessoa que conhece tanto quanto o senhor, a gente para pensar, e eu tenho assim um respeito muito grande e estou à disposição aqui para a gente conversar sobre esse tema, né? E eu não tenho dúvida que esse tema da mobilidade, para os 15 mil gestores que estão nos ouvindo, é um tema super importante, e que vocês, como gestores de frotas, como gestores de empresas, têm uma responsabilidade gigante. Porque nós temos que fazer a diferença no nosso dia a dia. Se nós, população, fizermos a diferença, nós vamos mudar o futuro.
Se nós esperarmos só pelos nossos governantes, nós vamos ter poucas décadas de um mundo bom para se viver. Então, eu acredito mais em consertar o mundo do que procurar outro planeta para viver. Muito bom. Professor, então está aí contigo a mensagem final aí para os nossos espectadores. Bem, então antes, só a questão lá do milho americano, de fato, os preços internacionais, os preços de frango, de ovos, leite, essas coisas não subiram, porque, na verdade, para produzir o biocombustível, o bioetanol, você usa o amido e resta a parte proteica, essa toda que vai para a alimentação animal. Essa é uma razão. Mas existem outros produtos. Você tem o caso do milho porque é um pouco didático, mas não necessariamente é tão... Quer dizer, os preços não subiram tanto, subiram um pouquinho, mas não tanto. Mas o que eu gostaria de deixar é que nós não... Eu citei a minha experiência na década de 80, a partir da década de 80, logo após a criação do pró-álcool em 75, etc, e que não houve um grande ganho de tecnologia no Brasil com relação ao álcool. E o que nós queremos é que, com relação ao biodiesel e ao bioquerosene, haja isso aí. E para haver isso aí, é preciso de envolver essa moçada de pesquisadores que estão em universidade, mas sobretudo, e aí a minha convicção, sobretudo em indústrias. As pesquisas precisam ser feitas em indústrias. Use o pessoal das universidades, o Instituto de Pesquisa, mas façam as pesquisas das indústrias. E daí nós vamos... Esse é o grande desafio para você garantir uma tecnologia de futuro. Essa é a minha visão. Legal. Obrigada, professor. Gleison. Vamos lá, pessoal. Uma pequena informação. Nosso DNA, ele é 99% chimpanzé. Né? E o que seria esses outros 1%? Esse outro 1% é inovação. Pegando a deixa do que o Erasmo falou, pessoal, nossos gestores de frotas, pessoas, gestores de vidas, né? Cada um gosta de falar de uma certa forma, né? Precisamos fazer a diferença. Então, seja você a diferença, né? A gente não tem condições, o que a gente não mede, a gente não consegue gerenciar, princípio básico da nossa administração, né? Entregar a verdade de forma simples e com respeito ao próximo, né? Transformar todos os dados da frota em informação e principalmente em conhecimento. Tá? Vamos envolver todos, né? Sim, agradeço o convite, sim, fiquei muito feliz, muito satisfeito. Participar de um debate com pessoas como vocês aqui enriquecem cada vez mais. Ter eventos como esse, mais uma vez agradecer ao evento do Pará, sim, facilitam a nossa comunicação, promovem informação e cada vez a gente está caminhando, né, um futuro cada vez melhor, maior e cada vez mais envolvimento de todos. Então, mais uma vez, muito obrigado e estamos juntos, pessoal. Legal, obrigada, Gleison. Max, com você. Bacana, queria começar agradecendo, foi um prazer muito grande, então um grande abraço, Erasmo, Gleison, professor Domingues, Silvia, conduziu brilhantemente o painel. Esse é um dos temas que eu sou absolutamente apaixonado, então eu não queria deixar uma mensagem final, mas sim um convite para você que é gestor de frotas, para que a gente possa, enquanto ainda não for permitido olho no olho, tomar nem que seja um café virtual para continuar esse papo e entender de que maneira a Arval pode ajudar você nos seus desafios do dia a dia em relação à sustentabilidade. É isso. Legal. Muito obrigado. Muito obrigada mesmo a todos. Eu quero também agradecer o convite em nome da Renault, em nome do Instituto Renault, para participar desse painel com grandes nomes. Convidar também, eu sei que já tem muitas mulheres gestoras de frota, e convidar também as meninas a fazerem parte aí desse movimento para uma frota mais sustentável, trazer a visão feminina sobre essa temática. E agora eu vou passar a palavra para Mari aí no estúdio,
E aqui a gente encerra a nossa mesa sobre as frotas sustentáveis. Obrigada, pessoal. Tudo de bom. Mari, contigo. Beijão.